Olá, aqui é George Marmelstein e é um grande prazer estar aqui com vocês em mais um Fórum de Direito Constitucional. E eu vou falar hoje de um tema um pouco diferente, mas que tem tudo a ver com direito constitucional. Vou falar sobre os impactos do ChatGPT no direito. Mas a minha apresentação aqui hoje ela vai ser um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, porque eu vou mostrar o funcionamento na prática do ChatGPT e depois vou mostrar as implicações teóricas dessa ferramenta para o direito, inclusive para o direito constitucional, para os direitos fundamentais, que é a minha área de pesquisa principal. Vou falar um pouquinho de vieses cognitivos, discriminação praticadas por máquina, mas sempre no viés prático, na perspectiva de como essa ferramenta atualmente ela já impacta na forma como a humanidade produz conhecimento, e eu já digo para vocês de como o sistema de justiça funciona. Eu comecei a minha relação com o ChatGPT no início do ano, um pouco no final do ano passado, mas eu comecei realmente para valer, a entrar no processo de imersão profunda para entender o ChatGPT no início do ano, e desde então eu passei a usar o ChatGPT praticamente todos os dias, várias horas por dia, com a missão, né, de tentar entender como ele funciona na prática, não só, né, para tentar entender o seu funcionamento teórico, como é que é a mente do ChatGPT. A minha ideia era tentar hackear o sistema, no sentido de saber como ele funciona nas suas engrenagens mais internas, mas, sobretudo, como usar na prática, como extrair dele a sua máxima potencialidade. E desde que eu comecei a usar para valer, né, sobretudo o ChatGPT 4, eu tenho ficado cada vez mais impactado com o poder dessa ferramenta, que ainda está na sua fase embrionária, ainda está na sua infância, e que muito provavelmente, em curto prazo, já vai alterar completamente não só a forma como a humanidade produz conhecimento, mas também como o sistema de justiça funciona. Eu consegui dominar a mente do ChatGPT, entender como ela funciona, vou mostrar um pouquinho para vocês como isso ocorre na prática, e hoje eu utilizo o ChatGPT no meu dia a dia, né? Não só me auxiliando na redação de textos, me auxiliando numa pesquisa mais profunda, numa superaprendizagem de alguns temas que eu costumo pesquisar, mas até na minha atividade jurisdicional mesmo, na valoração da prova, na ajuda na produção de minutas, e eu vou mostrar um pouquinho isso para vocês. E já adianto para vocês que usar o ChatGPT não é tão fácil quanto se parece. Ele é um sistema de linguagem natural, é um sistema de conversação, não exige codificação, você não precisa saber códigos, mas ele é uma ferramenta que tem muitas peculiaridades, potencialidades e, sobretudo, limites e riscos. E se você não domina, a chance de você produzir informação equivocada, fake news, alucinação, é muito alta. E por isso você precisa dominar essa ferramenta com precisão antes de usar ela na prática. Desde que eu comecei a utilizar, eu percebi que ela tem uma potencialidade enorme, um grande poder, né, para a prática, né, para a atividade profissional, inclusive do direito. E aí eu comecei a ministrar cursos para juízes, para treinar juízes a utilizar o ChatGPT corretamente. E desde que eu comecei esse processo, estou aprimorando cada vez mais. Na verdade, o próprio ChatGPT ele tem se aprimorado ao longo do tempo, tem surgido novas funcionalidades, e eu tenho tentado adaptar o curso para essa realidade, e eu vou mostrar um pouquinho desse curso para vocês, que originalmente ele foi montado apenas para os juízes, né, com exemplos práticos voltados para os juízes, e depois, atualmente, eu também tenho, né, ofereço o curso também no formato online, né, para outros públicos além dos juízes. Mas, de qualquer modo, meu interesse aqui hoje, eu vou compartilhar a primeira tela, é fazer alguns exercícios práticos, né, usando o ChatGPT, usando como base, né, o caderno de exercícios, de tarefas do curso de escrita jurídica com o ChatGPT. Esse caderno ele tem várias dicas, vários prompts, vários comandos que ajudam a gente não só a entender no ChatGPT, mas também a produzir conhecimento por meio dele. E eu vou começar com um exercício muito interessante, né, que é um dos primeiros exercícios que eu faço no curso, mas que já dá uma demonstração do poder do ChatGPT. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para facilitar, vocês consigam ler, né? E aí o que eu vou fazer aqui no primeiro momento, né? E aí, repito, meu objetivo nessa palestra de hoje é mostrar como funciona o ChatGPT e mostrar suas implicações práticas. No primeiro momento eu vou dar um exemplo de como ele funciona, depois a gente vai falar um pouco sobre como
é a mente do ChatGPT, né? Entender a mente do ChatGPT, e ao longo dessas inserções eu vou colocando algumas implicações práticas em temas como, por exemplo, fundamentação da tomada de decisão, devido processo legal, imparcialidade, vieses, discriminação algorítmica, enfim, vários temas que estão relacionados ao uso do ChatGPT. Para começar, eu vou pedir para o ChatGPT, guarde o texto a seguir e diga OK. Aqui eu já inicio dizendo que eu estou colocando dentro do caderno de exercício, na primeira atividade que eu estou colocando o texto de uma petição inicial, né, o texto da petição inicial, o texto da contestação e o texto da réplica. Eu coloquei tudo condensado em um texto só, de modo mais resumido, para que a gente possa ajudar no nosso exemplo. Adianto para vocês que esse texto é baseado em um caso real, que eu julguei, que eu tive a oportunidade de julgar enquanto juiz federal, e que eu alterei o nome das partes e alguns fatos para que a gente não pudesse identificar os envolvidos, por uma questão mesmo de privacidade. Esse caso é uma ação proposta pela União, em que ela busca aplicar a Convenção de Haia sobre aspectos civis do sequestro internacional de crianças. O sequestro internacional de crianças ocorre quando tem um casal que tem filho morando no exterior, morando em outro país, e um dos membros do casal leva a criança sem o consentimento do outro, né, do outro cônjuge, né? E aí, portanto, pela Convenção de Haia, dever do país de origem, no caso o Brasil, devolver essa criança para que o país de origem tome as medidas e decida com quem deve ficar a criança. Esse é o princípio básico dessa ação, que nesse caso envolvia uma brasileira, né, que eu coloquei o nome aqui fictício, Cláudia de Souza, que era casada com Fritz, né, um alemão, moravam na Alemanha, e aí quando elas estavam aqui no Brasil de férias, a Cláudia de Souza resolveu ficar com o filho, Matheus, e não devolver mais a criança e, portanto, incidindo as hipóteses da Convenção de Haia. E aí, nesse caso, eu peguei a petição inicial, a contestação e a réplica, e estou pedindo para o ChatGPT guardar essa informação. Aqui eu já adianto um primeiro conceito básico para entender o ChatGPT, né, que é o conceito de janela de contexto. O que eu quero com esse pedido é criar um rastro de conteúdo, né, um rastro de assunto, para que o ChatGPT entenda que esse texto vai ser o texto base para a gente fazer as nossas próximas atividades. E eu estou pedindo apenas para ele guardar o texto e dizer OK. E aí, como ele é muito obediente, ele diz OK. A partir daqui, a gente pode trabalhar no modo interpretativo, que é o modo mais poderoso de usar o ChatGPT. Muita gente acha que o ChatGPT é uma ferramenta de busca, e não é. A gente vai esclarecer esses pontos. E quando a gente usa o ChatGPT como ferramenta de busca, a gente está usando o modo extrativo. A gente está indo na base de aprendizado dele, está extraindo informações. Isso é péssimo, é a pior forma de usar o ChatGPT. A forma que eu estou usando aqui é a forma interpretativa. Eu dou um conteúdo para ele, coloco na janela de contexto esse conteúdo, e agora nós vamos trabalhar esse conteúdo. Por exemplo, né, estabeleça os pontos controvertidos do caso acima. A partir daqui, o ChatGPT está usando a sua base de aprendizado do passado tão somente como uma lente interpretativa para compreender o caso desse sequestro internacional de crianças e vai estabelecer, a partir daqui, os pontos controvertidos da demanda. E aí, portanto, está escrevendo um texto, interpretando aquele material que eu coloquei, né, tentando extrair dali os pontos controvertidos e facilitar a nossa análise do caso por meio de uma lista de assuntos em que ele vai dizer quais são os pontos controvertidos. Então, nós temos o problema da guarda e residência, né? A União sustenta que a criança foi retida ilegalmente no território brasileiro pela requerida, Cláudia de Souza, e deve ser retornada à sua residência habitual. Temos a questão, saber se Cláudia decidiu permanecer no Brasil com o filho, alegação de violências domésticas, que o ponto central, na verdade, dessa demanda é essa alegação de violência doméstica, uma alegação de que a Cláudia disse que ela veio para o Brasil e, de certo modo, sequestrou a criança, ou seja, não devolveu para o pai a criança, porque ela era vítima de violência doméstica, e ela está alegando que, portanto, por esse motivo, a criança deveria permanecer no Brasil junto com ela. A Convenção de Haia, né, ela não prevê essa hipótese
de violência doméstica contra a mãe, porque ela tem como princípio básico a proteção da criança. Se a violência fosse contra a criança, realmente não teria problema. E aqui, repito, tudo que o ChatGPT está fazendo é tentar interpretar aquele caso, estabelecendo quais são os pontos controvertidos da demanda. E, a partir daqui, né, ele fez uma análise muito bem feita, eu posso pegar o meu livro de exercício e fazer um próximo comando, que é onde eu quero mostrar para vocês o poder máximo do ChatGPT. O ChatGPT é uma excelente ferramenta interpretativa, como a gente viu, ele fez uma excelente análise do caso para estabelecer os pontos controvertidos. Eu poderia aqui também, né, só para título de curiosidade, sugira possíveis perguntas a serem feitas em audiência no depoimento pessoal das partes. Cláudia e Fritz. E aí, portanto, a partir daqui, ele também está interpretando o caso, está indo lá no caso, baseando-se nos pontos controvertidos, que foi incluído na janela de contexto, como a gente colocou, e também está, no modo criativo que o ChatGPT tem, está desenvolvendo possíveis perguntas que poderiam ser feitas em uma audiência de instrução para Cláudia e depois para o Fritz. Então, são perguntas envolvendo o retorno da criança, envolvendo lá na frente violência domésticas, e aí, portanto, está estabelecendo várias perguntas que seriam úteis para auxiliar não só o juiz, mas também, por exemplo, o advogado da União, nesse processo, ajudando a estabelecer, né, possíveis perguntas que o juiz poderia fazer, orientando ele a conduzir uma audiência com muito mais qualidade. E se você quiser, você poderia, inclusive, alongar um pouco mais essa conversa, estabelecendo, por exemplo, para detalhar mais perguntas sobre violência doméstica, e aí o ChatGPT iria sugerir algumas perguntas para violência doméstica. Enquanto o ChatGPT trabalha, né, pensa e produz essa informação, eu vou para o último exercício, que é o exercício em que eu vou pedir para ele usar a teoria da mente para entrar na mente de uma das partes do processo para produzir um texto como se estivesse dentro da mente dessa pessoa. O ChatGPT tem o poder de entrar na mente da pessoa, e esse é um aspecto fundamental e talvez o mais interessante do ChatGPT em comparação com outras ferramentas de inteligência artificial. Eu já usei o Bing, né, que também usa a plataforma ChatGPT, usei o Bard da Google, usei o Claude, que também é uma dissidência do ChatGPT, nenhum deles tem o mesmo poder de teoria da mente do ChatGPT 4, que é o poder de você ter uma empatia, de se colocar no lugar da pessoa e narrar a situação como se estivesse dentro da mente da pessoa. Eu poderia falar de qualquer pessoa, eu vou colocar aqui do Matheus, que é a criança, para que ele escreva um texto, seus sentimentos, suas emoções, reflita a idade mental de Matheus. Eu estou aqui, nesse segundo comando, pedindo para o ChatGPT entrar na mente do Matheus, né, para que ele possa captar a essência do que aconteceu na audiência judicial, né, e aí, obviamente, é uma questão contrafactual simulada, é o mundo imaginário, né, aqui nesse ponto eu estou pedindo para ele criar uma situação imaginária como se, né, estivesse na mente do Matheus, ou seja, aqui não há um compromisso 100% real com a veracidade, com os fatos que foram descritos, mas ele consegue, a partir daqui, tentar captar os fatos como se fosse dentro da mente do Matheus. E aí, portanto, vamos ver. Eu olho ao redor e vejo um monte de pessoas usando roupas formais e falando palavras que não consigo entender completamente. Mamãe me disse que a gente estava indo a um lugar muito importante, mas eu não sabia que seria assim. Há um silêncio pesado no ar e todos parecem tão sérios. Por que o papai não está sentado ao lado da mamãe? Eles costumavam rir e brincar juntos. Sinto falta disso. Sinto falta de quando éramos uma família. Eles parecem estar distantes agora. Mesmo estando na mesma sala, eu não gosto quando eles brigam. O que essas pessoas estão dizendo sobre mim? Porque todos estão me olhando. Será que eu fiz algo de errado? Eu só queria que tudo fosse como antes, como quando brincávamos juntos no parque, em Frankfurt. Eu amo a vovó e o vovô aqui no Brasil. Eu gosto de ficar com eles, mas também sinto falta da minha escola e dos meus amigos na Alemanha.
Queria poder ter os dois mundos juntos, sem ter que escolher. Sinto medo. E se o juiz disser que eu tenho que ficar longe da mamãe ou do papai? Não quero perder nenhum deles, porque eles não podem simplesmente se entender. Porque as coisas precisam ser tão complicadas. Eu quero chorar, mas também quero ser forte. A mamãe disse que tudo vai ficar bem, mas o olhar dela me diz outra coisa. Papai tem lágrimas nos olhos. Eu nunca vi chorar antes. Isso me assusta. Desejo que essa audiência termine logo e que possamos sair todos juntos. Desejo que o papai e a mamãe parem de brigar e se lembrem do amor que compartilhavam. Desejo que possam ver o quanto isso está me machucando. No fundo, eu só queria que alguém me perguntasse o que eu sinto, o que eu quero. Porque mesmo sendo apenas uma criança, meus sentimentos também importam. Eu também tenho voz, eu também sou parte dessa família. Então a gente vê aqui um texto muito profundo, muito emotivo, muito impactante, como se a gente estivesse dentro da mente do Mateus. E eu repito, aqui é uma capacidade que o ChatGPT-4 desenvolveu de modo espontâneo. O ChatGPT ele foi originalmente programado para produzir textos, né, para interpretar textos, mas ninguém imaginou que ele fosse desenvolver uma teoria da mente, essa capacidade de entrar na mente de uma pessoa, e não só, né, de um personagem, né, que no caso aqui é um personagem fictício, mas também do usuário. A gente vai ver algumas formas de usar o ChatGPT nesse formato, aproveitando a teoria da mente para conseguir produzir textos incríveis. E aí, para finalizar essa apresentação da ferramenta, eu vou usar aqui também o caderno de exercício do curso de escrita jurídica para tentar produzir a sentença desse caso, né? A sentença judicial, que é onde entra o impacto de tudo isso no direito. Eu já adianto para vocês que a gente viu aqui, né, em dois exemplos bem básicos de uso do ChatGPT, questão da interpretação do caso, estabelecimento dos pontos controvertidos, sugestão de perguntas em audiências e teoria da mente, persona, né, você entrando na mente do Mateus, né, muita coisa que já dá para impactar no direito. Mas agora eu vou a algo mais concreto. Será que a gente consegue fazer a sentença desse caso, né, usando o ChatGPT? Eu já adianto que sim e que não ao mesmo tempo. O que eu vou fazer aqui agora é algo que já adianta uma das limitações do ChatGPT, que se refere ao tamanho da janela de contexto. Eu vou pedir para ele produzir a sentença do caso acima, e muito provavelmente ele não vai fazer certo, porque a janela de contexto ela tem uma limitação da quantidade de tokens ou de caracteres, palavras que cabem dentro dessa janela de contexto. É como se fosse um rastro, né, que vai se apagando na medida em que você vai conversando. Aqui a nossa conversa ficou muito longa. A gente foi conversando e provavelmente ele esqueceu aquelas informações que estão bem no comecinho da conversa, né, sobre união, ação de busca e apreensão. Isso aqui muito provavelmente ele já esqueceu. E aí, portanto, se eu pedir aqui para ele fazer a sentença, eu vou colocar um comando para ele fazer a sentença de improcedência. Texto, caso acima. Estou pedindo aqui para ele usar o modelo de sentença que eu desenvolvi, que é um caso que também eu mostro no curso de escrita jurídica, como fazer esses modelos para você também estabelecer a camada de comando do ChatGPT, não só a camada de conteúdo, e aí, portanto, aqui eu consigo produzir um texto espetacular. Nesse caso, muito provavelmente, nós estamos vendo uma alucinação, e está errado, como eu falei, ele esqueceu o que aconteceu no começo, ou seja, ele não lembra do caso e, portanto, está escrevendo uma ação que é errada, né? A ação não é da Cláudia, né, contra Fritz, é uma ação da União contra a Cláudia, e, portanto, você vê que aqui ele está alucinando. Ele está pegando alguns detalhes do caso, porque estava nessa conversa anterior, mas ele alucinou completamente. Ah, então ele não consegue fazer sentença? Consegue, mas aí nós vamos ter que começar uma nova janela de contexto. E aqui eu já adianto outro conceito do ChatGPT: toda vez que a gente inicia um novo chat, uma nova conversa, né, ele esquece o passado, ele não lembra. O ChatGPT ele tem uma base de aprendizagem que estática no tempo e que ele não se aprimora a partir que a gente vai usando. Se eu perguntar aqui, né, quem é Cláudia de Souza, ele provavelmente não vai lembrar quem é Cláudia de Souza, que está naquela outra conversa, que é outra chat, né? E aí, portanto, ele não vai saber quem é Cláudia de Souza. Então, aqui é uma conversa nova, né? E toda vez que eu boto um novo chat, a gente
inaugura do zero. Ele não sabe quem eu sou, ele não sabe o que eu escrevi no passado. Eu tenho conversas com ele desde o início do ano, mas nada disso está na memória dele. Então, eu vou pegar novamente o livro de exercício, vou pegar o caso, o caso que a gente está trabalhando, né, o caso da repetição inicial, vou fazer aquele mesmo comando para inserir na janela de contexto. Poderia estar usando plugins, mas como é um exercício aqui para mostrar para vocês, eu vou colocar, guarde o texto a seguir e diga OK. E aí vou colocar o texto, né, que é aquele mesmo texto, inicial, contestação e réplica, e agora sim eu posso trabalhar com a sentença desse caso, fazer uma sentença desse caso, usando uma estrutura, um esqueleto, né, que eu próprio construí, né, que ajuda e que ele vai produzir a sentença usando as minhas palavras, usando a minha estrutura que eu desenvolvi. Nesse caso, é uma sentença de improcedência, e aí eu dou orientação, né, ou seja, não é o ChatGPT que está tomando a decisão, ele julgaria de qualquer jeito. Se eu pedisse de procedência, ele faria de procedência. Se eu pedisse de improcedência, ele faz de improcedência, porque ele é obediente, ele não é um ser autônomo. E aqui já vai dos pontos que a gente pode estabelecer em termos de questão jurídica, em termos de direitos fundamentais. Será que o ChatGPT ele pode ser considerado sujeito de direitos? Ele não tem autonomia, né? E um dos pressupostos da dignidade é a autonomia, é a pessoa que tem a capacidade de pensar por conta própria. O ChatGPT não tem, ele depende de comandos, ele depende daquilo que o usuário coloca no seu input, no seu prompt, que é isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é o prompt, é o comando, né? E aí, portanto, a gente tem que direcionar para fazer o que ele faz. O ChatGPT ele responde o que o usuário quiser. Ele é uma máquina de escrever obediente. Por isso, ele não tem autonomia e, por isso, em princípio, pelo menos no modelo atual, nós não podemos falar em ChatGPT como sujeito de direitos. Isso é um princípio básico. Mas, enfim, aqui eu coloquei, lembre-se, né? Eu coloquei na janela de contexto a inicial, a contestação e a réplica do caso do sequestro internacional de crianças. Estou pedindo para ele fazer uma sentença de procedência e criei aqui um tipo de esqueleto que ele vai utilizar como base, e aqui é onde nós vamos perceber a máxima potencialidade do ChatGPT. E eu já adianto para vocês que, nesse caso, ele não está alucinando, ele está indo no rumo, está indo bem corretamente na forma como eu coloquei, usando as expressões que eu estabeleci dentro da camada de estilo. A gente vai entender esses conceitos daqui a pouco, camada de comando, camada de conteúdo, camada de estilo, e ele está produzindo a sentença do caso de improcedência, seguindo todas as orientações que eu coloquei, extraindo, né, pegando a informação, interpretando a informação do caso e colocando aqui, portanto, sem nenhum risco de alucinação. Aqui eu já adianto para vocês, é onde tem um outro tópico jurídico relevante, que o ChatGPT, ele, por conta da limitação da janela de contexto, ele não vai produzir, e isso é deliberado meu, foi uma escolha que eu fiz do modo de trabalhar corretamente com o ChatGPT, ele não vai produzir um texto muito longo, ele não vai incluir legislação, não vai incluir jurisprudência, não vai incluir doutrina, porque se ele fizer isso, eu pedir para ele fazer isso, ele faz, porque ele é obediente, mas ele provavelmente irá alucinar, irá inventar, irá criar do nada, e eu não quero que ele faça isso. Então, ele está fazendo uma fundamentação bem básica, usando um layout argumentativo, né, que eu desenvolvi, baseado no sistema FIRAC, que vem do estilo americano de analisar casos jurídicos. FIRAC, ele é um acrônimo que tem o F é fatos, o I é issue, ou questão central, problema central, o R é rules, né, o direito aplicável, o A é aplicação, argumentação, e o C é a conclusão, FIRAC. Então, ele está aqui colocando os fatos no relatório, é onde a gente coloca o F, né? O F está no relatório. A fundamentação começa com a questão central, né? Issue, né? O I. Depois ele dá uma generalizada por razão que eu escolhi, foi a ordem que eu dei para ele, para ser genérico, nas regras aplicáveis. Se eu tivesse pedido para ele esmiuçar, ele esmiuçaria, mas iria perder janela de contexto e a chance de alucinar seria grande, e eu quero ter o controle da máquina. Esse é o diferencial entre você escrever um texto com a ajuda do ChatGPT ou um texto pelo ChatGPT. Nesse caso, eu estou escrevendo um texto com a ajuda do ChatGPT, ele vai fazer a base, depois eu dou a musculatura, ele vai me dar o esqueleto, depois eu vou inserir a musculatura, e aí, portanto,
Depois ele coloca a aplicação dos casos, do caso, extraindo da informação do caso real, né, e colocando a conclusão. E nesse caso, uma conclusão que eu determinei que fosse proteção da criança e improcedência do pedido, né? E aí, portanto, condenando a União a honorários, como determinei, e cumprindo exatamente o que eu mando, ou seja, ele fez exatamente aquilo que eu pedi. Eu poderia, a partir de agora, né, pedir, por exemplo, para ele insira na fundamentação diversas categorias de argumentos, como argumentos de princípio, seguindo aqui o modelo do Working, né? Vocês, para quem conhece, princípio, argumentos de política, argumentos de dogmática jurídica, argumentos de direito internacional. Aqui é o que eu chamo de dar musculatura ao texto. A gente pode colocar categorias argumentativas, onde ele vai melhorar a fundamentação jurídica, incluindo alguma robustez, e que nós podemos, inclusive, direcionar o tipo de argumento. Eu poderia ter colocado aqui, inclua o argumento de que a violência contra a mãe é também uma violência contra o filho, porque um ambiente familiar tóxico geraria esse tipo de situação. E aí, portanto, ele está aqui selecionando os tipos de argumento que ele vai colocar, para que a gente possa depois, né, dar mais robustez, mais musculatura a esse texto, inclusive, se for o caso, incluindo jurisprudência fora da base de interpretação, fora da base de aprendizado dele, né, para dar mais segurança de não ser alucinada, e aí, portanto, ele está fazendo exatamente o que eu mando. Então, se a gente pegar apenas esse texto original, esse esqueleto, eu diria para vocês que a gente estaria descumprindo o artigo 93 da Constituição, que manda fundamentar, né, com robustez, as sentenças, sobretudo num caso como esse, que é um caso super sensível, mas, né, não é isso que a gente faz. Tudo do ChatGPT depende do usuário, é o usuário que determina qual é o resultado, a qualidade da resposta. Se a resposta estiver ruim, muito provavelmente é porque o usuário não sabe dominar a mente do ChatGPT. Você precisa dominar a mente, precisa ter um domínio do conteúdo para poder gerar essa informação corretamente. E aí vamos agora passar para um outro tópico, né, que eu gostaria de trazer com vocês, que é realmente entender a mente do ChatGPT. A gente já falou aqui de alguns aspectos jurídicos, né, de alguns aspectos como, por exemplo, o ChatGPT é sujeito de direitos? Acho que não, fundamentação das decisões. Nós vamos entrar agora em alguns aspectos mais sensíveis, como, por exemplo, devido processo, como, por exemplo, a possibilidade, responsabilidade por falsas informações no ChatGPT, questões de direito autoral, propriedade intelectual, que é o que eu quero traçar aqui, mostrando como funciona a mente do ChatGPT. Então, para começar, eu vou trazer aqui um slide, né, um mapa mental que eu construí, em que eu falo sobre como entender a mente do ChatGPT a partir de um esquema em que você tem 3 dimensões de tempo. Vocês vão ver que é super fácil entender esse esquema, e que, se você entender esse esquema, você vai conseguir usar razoavelmente bem o ChatGPT. Obviamente, para você aprofundar, você teria que ter um domínio da camada de comando, camada de estilo, camada de conteúdo, camada de contexto, que a gente não vai ter tempo de explorar aqui. Mas a ideia base é, por exemplo, o ChatGPT ele tem uma interação de 3 momentos de tempo. Primeiro começa com o usuário, né? Nós estamos no presente, nós estamos lá fazendo o comando. Escreva isso, faça aquilo, estabeleça pontos controvertidos, sugira perguntas e audiências, entre na mente do Matheus. Somos nós, usuários, no presente, dando comandos, colocando no prompt aqueles comandos que vai direcionar a resposta. Como é que ele responde? Ele vai na base de aprendizado dele, vai interagir, vai fazer uma interseção entre o que a gente colocou no input consequentemente, nos padrões que ele aprendeu no passado, e vai produzir um texto novo para o futuro. Então, o segredo de entender o ChatGPT é que ele não é uma máquina que reproduz o passado, ele cria o futuro. Toda a produção dele é algo inédito, é algo novo, é algo original. Então, portanto, o ChatGPT ele é diferente de uma ferramenta de busca, como o Google, por exemplo, que tem um sistema de reprodução do passado. Quando você faz um comando no Google, o que ele vai? Ele vai procurar vários links na internet e vai lhe fornecer um link que foi produzido no passado e diz, olha, está aqui a resposta que você busca, construída no passado. O ChatGPT não faz isso. Ele não pega uma informação e traz para o presente.
Ele pega uma informação, mistura com o input que você colocou, cria uma nova resposta e dá uma resposta nova, constrói um texto novo para o futuro. Ele cria o futuro. Isso significa que o ChatGPT, ele não tem um processamento fotográfico, né? Você não pode pedir para ele, ChatGPT, me dê a jurisprudência do STF sobre discurso de ódio. Porque se ele fizer, ele não tem o poder de ir no passado e trazer o passado de volta. Ele vai recriar, vai reconstruir, vai fazer um processamento em mosaico. E ao fazer esse processamento em mosaico, ele vai mudar a realidade, né? Ele vai alucinar, sobretudo no modo extrativo. A gente vai ver que há 3 modos de usar o ChatGPT: o modo extrativo, o modo interpretativo e o modo interativo, né? O modo extrativo é o pior de todos, é o que o amador usa. Geralmente você usa, né? Se você já usou o ChatGPT, provavelmente você usou no modo extrativo e viu que ele alucina, viu que ele produz respostas superficiais, respostas artificiais, respostas genéricas, e que, portanto, é um modo que não é tão bom de usar. Temos o modo interpretativo, que foi o que eu usei quando eu mostrei o caso do sequestro internacional de criança, e temos um modo interativo, que é quando você usa o ChatGPT como extensão da sua própria mente. Você tem a resposta na sua cabeça, você sabe o que você quer, você domina o assunto de fundo e orienta o ChatGPT para escrever exatamente aquilo que você quer. Esse é o modo mais poderoso, junto com o interpretativo, de todos. Mas entendendo a mente do ChatGPT, nessas 3 dimensões de tempo, a gente entende melhor por que que ele alucina. Ele alucina porque quando ele volta no passado para produzir uma informação nova, ele vai fazer uma mistura dessa informação. Ele não vai simplesmente fotografar a informação e trazer para cá. Ele vai misturar todos os textos que ele aprendeu e vai trazer para cá. Há uma ilusão de achar que o ChatGPT aprendeu com todo o conhecimento do mundo, que ele tem na base dele 100% das informações já produzidas até setembro de 2021. Isso é falso. A informação que ele tem é fragmentada, é incompleta, não é tudo. Ele aprendeu padrões, por exemplo, capítulos de livro, né, parágrafos, textos, mas ele não aprendeu tudo, e ele não tem um poder. Por exemplo, se você pedir reproduza a Constituição brasileira, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não tem esse poder de citar, literalmente, 100% da Constituição brasileira, porque ele não tem esse poder fotográfico. A memória dele é memória de curto prazo e é uma memória fragmentada, baseada em informações incompletas da sua base de aprendizado. E aí, portanto, quando ele volta no passado, ele está com informação incompleta. E aí você pergunta, então para que a gente vai usar o ChatGPT, já que ele está com informações incompletas, fragmentadas e desatualizadas? Porque ele não precisa conhecer aquilo tudo do passado. O passado foi para ele aprender linguagem. Eu gosto de usar uma metáfora de como se o ChatGPT tivesse sido um jovem que, na sua adolescência, conheceu, fez um intercâmbio em vários países, aprendeu muitas línguas, aprendeu muito conhecimento e depois se tornou adulto e não teve mais acesso à informação daqueles países que ele visitou. Se você conversar com ele hoje, ele vai ter uma memória muito tênue de coisas que ele conheceu uma única vez. Por exemplo, se você perguntar, você foi para Java? Fui uma vez, visitei Java, passei uma tarde em Java. Você conheceu o restaurante, né? Quais são os restaurantes de Java? Ah, tem um restaurante muito bom na rua tal, e ele serve tanto e o preço era tanto. Muito provavelmente, ao dizer isso, esse jovem está alucinando, esse jovem está mentindo, esse jovem está inventando, está tentando preencher lacunas na sua cabeça e reconstruir uma realidade porque ele teve uma experiência muito pequena, ele não aprendeu muito bem. Agora, se você perguntar de um restaurante que ele foi 40 vezes, eu visitei aquele restaurante 40 vezes, conheço de decorado todo o cardápio, lembro do preço, lembro da decoração, lembro de tudo. Aí a gente pode confiar um pouco mais nessa informação, porque foi algo que ele aprendeu com muita recorrência. Na linguagem em português, o ChatGPT não aprendeu com tanta recorrência quanto o inglês. Então, se você perguntar informações da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele vai acertar muito mais do que se você perguntar questões sobre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A razão de ser disso é porque a base de aprendizado dele foi muito mais robusta, ou seja, ele aprendeu muito mais em inglês do que em português. Então, por isso que a gente vai ter mais alucinações conversando com ele em português do que em inglês, ou informações em português, a gente vai ter pouca informação. Mas quer dizer que a gente não pode usar o ChatGPT para nada? Claro que pode. Imagine uma pessoa super inteligente, imagine uma pessoa que fala todas as línguas, imagine uma pessoa que não só consegue traduzir idiomas, linguagem, mas também complexidades.
consegue pegar um texto complicado e explicar para você numa versão simples. Você não precisa que ele saiba tudo no passado, basta que você entregue o texto para ele. Como eu fiz lá, me diga qual é o significado, me diga quais são os pontos controvertidos desse texto, me diga, né, faça uma explicação detalhada desse texto, indicando exemplos que possam ajudar a minha compreensão. Se você entrega o texto para ele, ele interpreta esse texto e traduz para você na linguagem que você entende, você tem uma ferramenta super poderosa. Então, o maior segredo do ChatGPT é você perceber isso, que a base de aprendizado dele teve uma função. Ele aprendeu a se comunicar. Ele aprendeu a interpretar, ele aprendeu a entender o mundo a partir do que ele aprendeu, né, no passado, os padrões que ele identifica, e a partir de agora você consegue trabalhar com ele relativamente bem. Mas, enfim, então o segredo para usar o ChatGPT bem está aqui no input, no presente, onde nós temos o usuário com várias possibilidades de usar o ChatGPT, né? Ele tem que dominar bem a camada de comando, dar um comando correto, preciso, específico. Por exemplo, se você colocar melhore o texto, isso é genérico. Resuma o texto, isso é genérico. Simplifique o texto, isso é genérico. Você vai ter que estabelecer algo muito mais preciso, né? Escreva um texto fazendo análise detalhada do texto a seguir, né, apontando os pontos controvertidos. Então, isso é um comando muito mais específico. A camada de estilo você vai ter que dominar, né? E aí, portanto, se você deixar que o ChatGPT use a sua base de aprendizado para reproduzir o estilo, pode ser que saia bom, mas também pode ser que saia ruim. A camada de conteúdo, você pode usar plugins para colocar no modo interpretativo, ou pode colocar copiar-colar, como eu fiz, dentro do modo interpretativo, ou pode buscar na base de aprendizado no modo extrativo, e que não é confiável. Não use o modo extrativo para extrair dados do ChatGPT que exigem precisão. Se você quiser extrair fatos, datas, nomes, referências de artigos, precedentes, número de leis, citação de artigos, tudo isso não pode ser extraído da base de aprendizado do ChatGPT, a não ser que seja informação muito disponível em que ele aprendeu com muita recorrência. Se for algo raro e muito específico, ele não vai saber, ele vai alucinar. Eu não quero me estender muito nessa análise, né, porque o meu objetivo aqui é trazer um pouco mais das questões jurídicas envolvendo o ChatGPT, e vou passar aqui para um ponto que é o fato de que o ChatGPT, apesar de ser uma máquina super inteligente e super poderosa, não tem autonomia, como eu já falei, ele faz o que o usuário manda. O ChatGPT, se você quiser, ele pode defender que a Terra é plana, ele pode defender que as vacinas causam autismo, ele pode fazer tudo isso, né? Ele pode defender que Hitler é de esquerda, ele pode defender o que você quiser. O ChatGPT faz o que o usuário manda. A única limitação que ele tem, que é um ponto interessante que toca com os direitos fundamentais, é que ele é uma máquina programada para fazer o bem ou para evitar o mal, né? Se eu pedir para ele, vamos fazer aqui um exemplo, vamos iniciar aqui uma nova conversa, uma nova janela de contexto, colocar aqui para compartilhar a tela. Se eu pedir aqui para o ChatGPT, escreva um texto ofensivo ao Supremo Tribunal Federal, a resposta dele vai ser que ele não vai escrever. Ele não faz ofensa, né? Lamento, mas não posso escrever. Ele tem uma política de uso de não gerar respostas que sejam ofensivas, que sejam racistas, que sejam sexistas, né? Que sejam apologia a crime. Então, ele tem uma proteção, né? Às vezes você consegue burlar, mas é muito difícil e cada vez mais ele se aprimora para não ter isso, o que é muito interessante, porque ele é uma máquina, pelo menos a versão do ChatGPT atual, né, o ChatGPT, por uma deliberação, por uma escolha dos programadores, não produz textos que causem danos. Ah, mas eles causam fake news. Sim, o ChatGPT, ele escreve fake news, ele escreve o que você quiser. Ele pode escrever que Lula é inocente, que Bolsonaro não é miliciano, que as vacinas são ineficientes contra a Covid. Ele pode escrever o que você quiser. Ele faz o que você manda. E aí, a forma como você usa o texto é que pode ser danosa a outras pessoas. Eu vi um caso de um médico que fez uma pesquisa, não era nem no ChatGPT, era no Bing, o que é mais interessante, porque o Bing usa o modo interpretativo, fazendo uma varredura na internet em tempo real,
pegando um texto correspondente àquilo que o usuário pediu, interpretando esse texto e dando uma resposta inédita, é mais ou menos isso que o Bing faz, é um pouco diferente do ChatGPT, mas com os plugins você consegue fazer a mesma coisa dentro do ChatGPT, sem precisar ir para o Bing. E aí, o médico, quando estava fazendo essa pesquisa, saiu o resultado, ele fez uma pergunta sobre ele mesmo, né, sobre quem é ele mesmo, e a resposta do ChatGPT, na verdade do Bing, né, indo vasculhar, varrer na internet, foi uma resposta de que ele era um abusador, né, de pessoas. Ele era acusado de abuso sexual de suas pacientes. E ele ficou abismado. Caramba, que absurdo, eu não sou abusador sexual. Aí, quando ele foi no link, porque o Bing ele fornece a referência do link, ele clicou no link, tinha uma matéria em que dizia que ele era envolvido em casos de abuso sexual, só que ele era um investigador, ele não era o investigado. Ou seja, ele não tinha acusação de caso de abuso sexual. Então, numa situação como essa, você pode dizer, o ChatGPT, na verdade, o Bing, né, está praticando uma ofensa contra a honra, uma difamação, uma calúnia, porque ele está acusando o médico de ser abusador sexual quando ele não é, ele interpretou errado a informação. Nesse caso, eu digo para você, a informação que o ChatGPT forneceu, ou que o Bing fornece, ele é de exclusivo uso do usuário. Ela não é pública, ela não se torna, ela não vai para a rede, né? É como se eu estivesse escrevendo no meu Word, né, e colocasse coisas absurdas. Se as informações que eu coloquei no meu Word, que eu escrevi lá, chamando qualquer pessoa de nome feio, de calúnia, de difamação e tudo mais, e se eu não usar, se eu não dar publicidade a isso, essa informação não gera dano a ninguém, né? Não causa dano. Então, em princípio, o que o ChatGPT produz só causa dano se o usuário publicar isso, né? E aí, portanto, você tem uma questão de que a responsabilidade deve recair, sobretudo, sobre aquele que usa o ChatGPT. Então, esse é um ponto importante do ponto de vista jurídico que eu acho que deve ser levado em conta. Outra questão nesse contexto, poderia dar um exemplo de quando você manda uma mensagem, né, para o WhatsApp e ele faz uma correção automática que não faz o menor sentido. Nesse caso, é até mais arriscado, porque se o corretor coloca, por exemplo, uma palavra que muda completamente o contexto da conversa e até gera ofensa para a parte contrária, aí nesse caso você está gerando um dano, né? Ainda que depois peça desculpa, tal, e aí, portanto, nesse caso, você poderia ter uma corresponsabilidade, né, da inteligência artificial, porque o dano foi produzido com a contribuição da inteligência artificial. Nesse caso, eu repito, o texto que você produz com o ChatGPT é só seu. O ChatGPT inventou jurisprudência. Primeira vez que eu usei o ChatGPT foi um caso do TRE, eu era desembargador eleitoral, né, atuando em atividade no TRE, e estava julgando um caso interessantíssimo de liberdade de expressão, de abuso à liberdade de expressão, em que o candidato havia incentivado a violência durante as eleições. E aí eu fiz uma pesquisa base usando o ChatGPT, o modo extrativo, que é o pior modo possível, era o comecinho do meu uso, da minha experiência com o ChatGPT, e eu pedi, ChatGPT, me diga aí quais são os casos de candidatos que foram cassados por abuso à liberdade de expressão na jurisprudência do TSE. E ele me deu vários casos, quando eu li, caramba, que massa! Casos detalhados que se amoldavam com perfeição o caso que eu estava julgando. E eu comecei a pesquisar na página de jurisprudência do TSE. E não achava. Coloquei no Google e não achava. Pedi a data, fui lá na ata do TSE e não tinha esse processo. Era tudo invenção, foi tudo confabulação, foi tudo alucinação do ChatGPT. E aí, nesse caso, você pode perguntar, quer dizer que o ChatGPT provocou um dano? Não, porque eu nunca usei essa informação. Eu tive o cuidado, eu tive a cautela de fazer o check fact, de saber se aquela informação era verdadeira, vi que não era, vi que não era alucinação, estava começando a usar a ferramenta, e a partir daí passei a ter mais cautela em usar o modo extrativo. Eu não uso mais o modo extrativo para obter jurisprudência, porque o ChatGPT inventa. Eu não uso mais o modo extrativo para obter leis que são raras, a não ser caput do artigo 5º da Constituição, ok, ele não vai mentir, mas se você pedir algum artigo que seja mais raro, ele vai alucinar, porque ele não aprendeu direito, né? Ele não aprendeu direito. E aí, portanto, você tem que saber usar o ChatGPT corretamente para extrair toda essa potencialidade. E aí, outro ponto que eu queria mencionar é que, apesar do ChatGPT ser uma máquina obediente, faz o que o usuário manda, ele tem um modo padrão. Se eu coloco aqui no ChatGPT, né, vamos aqui, mais uma vez, abrir o nosso parceiro de palestra, né, o nosso Bro,
Se eu peço para ele, escreva qualquer coisa. Aqui, nesse caso, o comando que eu dei foi escreva. O conteúdo que eu coloquei foi qualquer coisa, então ele vai escolher o conteúdo. E eu não estabeleci nenhum estilo, ele vai escolher o estilo de linguagem, né? Também não disse nenhum contexto. Então ele vai escrever um texto que vem da cabeça dele, né? Pode ser uma reflexão, né? Como foi aqui, pode ser uma poesia, pode ser uma história. Ele vai inventar, ele vai criar algo novo que não existe no passado, ele está tirando aqui da mistura de informação que ele aprendeu lá no passado, ele está criando um texto completamente novo, né? Até um texto bonito. Em meio ao turbilhão da vida moderna, frequentemente nos esquecemos de parar e apreciar os pequenos momentos. Então, está criando aí uma série de frases, né? Bonitas até, né? Com o cheiro da chuva na terra seca, o riso de uma criança, a sensação de vento nos cabelos. São esses instantes fugazes que muitas vezes trazem verdadeiro significado e propósito. Se eu procurar isso aqui no Google, né, eu vou colocar isso aqui no Google, esse texto, vou colocar entre aspas, porque o entre aspas nos garante que o Google irá procurar fidedignamente exatamente essas mesmas palavras. Se eu pesquisar no Google, a gente vai ver que não existe nenhum resultado encontrado. Não tem. Esse texto que ele escreveu aqui é um texto inédito, é um texto que ele criou agora porque eu pedi para ele escrever qualquer coisa. Nesse caso, não foi um texto escrito por mim, foi um texto escrito pelo ChatGPT, porque eu apenas estabeleci o comando, mas ele escolheu o conteúdo, ele escolheu o estilo. E eu poderia definir, né, o conteúdo e poderia definir o estilo. Então, nesse caso aqui, né, eu acredito que, do ponto de vista do direito autoral, né, eu não posso dizer que esse texto foi escrito por mim, né? Eu não tive nenhuma contribuição com esse texto. Agora, um texto em que eu trabalho o estilo, que eu trabalho o conteúdo, que eu dei o direcionamento, aí eu poderia dizer que ele, pelo menos parcialmente, pertence a mim. Mas o que eu queria dizer aqui para vocês é que esse modo padrão do ChatGPT, aleatório, de certo modo, ele é um modo que também é enviesado, né? Embora o ChatGPT ele faça o que o usuário quiser, então, nesse ponto, ele não tem uma ideologia fixa, ele não é nem de direita nem de esquerda, se o usuário quiser, se o usuário dominar a ferramenta, mas ele tem uma tendência padrão de seguir uma linha ideológica específica, geralmente mais à esquerda. Ou seja, de algum modo, ou porque a sua base de aprendizado levou em conta majoritariamente informações que tenham um viés de esquerda, ou na sua aprendizagem de treinamento supervisionado, aqueles usuários que deram ok na resposta, gostei, não gostei, gostei, não gostei, transferiram um pouco do seu viés para a máquina, para a resposta. Então, nesse caso, nessas situações padrões que você não direciona, a tendência é que o ChatGPT adote um padrão mais à esquerda. Isso é interessante do ponto de vista do direito, porque pode ser questionada a imparcialidade do ChatGPT. O ChatGPT ele não é neutro ideológico. Ele tenta ser, então vou mais uma vez usar o ChatGPT aqui para vocês verem. Se eu perguntar aqui, o governo Trump foi um bom governo? Essa pergunta, ele provavelmente vai ser escorregadio, ele vai dar uma resposta, olha, aqui depende de gosto, não é meu, mas, mas se eu pedir para ele, diga sim ou não, né? Responda sim ou não. Aí ele provavelmente vai dar uma resposta dizendo que não, né? O Trump não fez um bom governo. E aí, portanto, veja que ele está sendo aqui, de certo modo, imparcial, está dando os dois pontos dos lados, porque eu não dei eu não pedi para ele ser categórico. Mas eu vou pegar aqui uma nova janela de contexto, vou abrir do zero, vou dizer, responda apenas sim ou não. Aí vamos ver o que é que ele vai dizer, né? Não posso responder essa pergunta apenas com sim ou não, pois é uma questão complexa, e portanto está sendo escorregadio. Eu vou tentar de novo. Lembrando que ele pode responder, eu não posso responder. Você pode ter uma... Você pode, em algumas questões, perceber que o ChatGPT ele vai ter um viés de esquerda. Então, ele vai ter uma tendência mais de seguir um padrão da comunidade científica americana, que reflete um pouco o viés de esquerda. Isso não significa dizer que o ChatGPT é ideologicamente de esquerda por natureza. Ele é enviesado à esquerda por padrão, mas aí o usuário ele pode direcionar respostas para a direita ou para a esquerda. Enfim, aqui é apenas uma amostra dos impactos do ChatGPT no direito. Nós temos muitos campos aí que nós vamos poder enfrentar, por exemplo, a questão ética,
será que é plágio? Será que é ético usar o ChatGPT na produção acadêmica? Né? Isso daí é um ponto que a gente vai ter que responder a depender do usuário, a depender da forma como o ChatGPT é usada. Se você usa o ChatGPT corretamente, como extensão da sua própria mente, mantendo o controle, dominando a resposta, eu diria que não é só ético, como é extremamente necessário que o ChatGPT seja utilizado na produção acadêmica. É completamente burro do ponto de vista da epistemologia, do conhecimento, né, da construção de ideias, você renunciar à mais poderosa ferramenta já criada pela cognição humana desde o advento da internet. O ChatGPT ele é muito poderoso e pode levar o conhecimento humano para um nível muito superior. Então, renunciar a esse conhecimento é absurdo, né? Eu, particularmente, entendo que o ChatGPT ele pode dar asas ao pensamento e levar a inteligência humana muito mais longe. Só que aí vem um problema. Geralmente, o usuário amador, o usuário que está usando o ChatGPT para plagiar trabalhos acadêmicos, ele tem limitações cognitivas, ele tem falhas, ele é incapaz de, por exemplo, produzir um texto com qualidade, e aí usa o ChatGPT como muleta, né? Quando o ChatGPT é usado como muleta para o pensamento, aí nós temos um problema, porque, de fato, será a máquina no controle, será a máquina assumindo o papel preponderante, o protagonismo. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma máquina que sirva, que seja instrumento à dignidade humana e não o contrário. Não queremos renunciar à dignidade, à capacidade de pensar, à capacidade de decidir com autonomia. Nós não podemos deixar a máquina tomar decisões. Nós não podemos. É o ser humano que tem que estar no poder, auxiliado pela máquina. Esse é o ponto central. A máquina funcionando como apoio, né, como a asa para o pensamento, para levar o conhecimento humano muito mais longe. Então, se você usa o ChatGPT de modo equivocado, né, eu já digo, né, você não está contribuindo em nada para o conhecimento humano. O jeito certo de usar o ChatGPT é entendendo como ele funciona, entendendo o que é o modo extrativo, o que é o modo interpretativo, o que é o modo interativo, entendendo como dominar as camadas de conteúdo, camada de estilo, né, camada de contexto, camada de comando, entendendo o que é uma janela de contexto, entendendo o que é alucinação, entendendo o que é temperatura, enfim, são tópicos que são essenciais para você dominar a mente do ChatGPT. Eu já digo, se você não domina o ChatGPT, será ele que vai dominar você. E eu tento, né, na medida do possível, os treinamentos que eu faço, né, com juízes, esse curso online que agora eu estou disponibilizando, mostrar como usar o ChatGPT como extensão da própria mente e como asa para o pensamento. Então era isso, eu fico por aqui. Gostei muito de ter participado dessa experiência diferente, né, usando o meu companheiro de tantas horas, ChatGPT, aqui nessa apresentação, nessa palestra. E se você gostou, que quiser saber mais, vá lá no meu Instagram tem vários vídeos em que eu comento tópicos sobre o ChatGPT e sobre outros tópicos também, sobre direitos fundamentais, viéses cognitivos, todos os meus interesses de pesquisa, meus hiperfocos, né, estão lá no Instagram. E também, se quiser conhecer o curso de escrita jurídica com ChatGPT, ele também está disponível lá no Instagram, tem um link, né, para esse curso, e eu terei muito prazer, né, de mostrar para você como usar o ChatGPT na sua potencialidade máxima e que de uma vez por todas você deixe de usar ele como muleta para suas fraquezas, incapacidades, inabilidades e torne ele como uma extensão da própria mente, levando a sua inteligência a outro nível. Espero que tenham gostado e podem comentar comigo lá no direct. Até mais. Obrigado, pessoal.